Ok. Então, a pergunta é, o que, que é uma função? O que, que você sabe por função? O que, que você pode me dizer o que, que significa uma função? É uma relação entre duas variáveis? Isso é mais bonitinho, né? Relação entre duas variáveis, ou mais variáveis, duas ou mais variáveis. Quando você expande um conjunto, quando você expande um grupo para mais de duas variáveis, sim. Mas vamos pensar mais simples para que todo mundo entenda o conceito. Função é uma regra. Nada mais nada menos que uma regra. Regra, função é tudo sinônimo. Só uma regra. Ou uma lei, tá? Uma lei matemática, ou a regra matemática que é a mais importante dentre todas as regras existentes. Ele cria um critério de regularidade, né, relação, né? Forte relação. Mas sim, uma regra que associa, em termos, né, matemáticos formais, né, é uma regra que associa a cada valor de x um único valor de y, né? É uma regra que associa a dado valor de x a um único valor de y. Isso é função, tá? Então, função é uma regra, uma transformação também, tá? Uma transformação. Transforma o x no y, dada a regra. Então, tem esses sinônimos aí. Vocês têm que entender essas conexões. Por quê? De fato, sabendo disso, sabendo que função é uma regra, você sabe o que, que você tem que aplicar. Galera, eu vou pedir para alguém que está com o microfone ligado aí, que está dando alguma coisa bem alto aí, tá. É que eu tô com fone de ouvido, tá dando um chiadinho bem chatinho. Quem tiver com o microfone aberto, peço por favor fechar o microfone. Tá? Essa é uma regra, tem coisas a seguir. Então, por exemplo, a aluna que respondeu a questão que o professor disse, ela falou de forma correta e né, de forma formal, né, que é uma associação entre duas variáveis onde realmente existe uma relação a gente falou da relação bionívoca, né, sai do x vai para o y. Então, por exemplo, vamos pensar que a gasolina está barato, tá? Vamos pensar que a gasolina está barato. Então, a gasolina está 5 litro. Então, vamos supor que x, né, x é a quantidade das variáveis. Vamos declarar as variáveis. Certo? X é quantidade de gasolina em litros e y preço a ser pago. Tá? Então, quando nós temos, então, os valores de x começando do zero, nós podemos, então, encontrar a correspondente em y. Por quê? A cada valor de x aqui, você tem, então, uma correspondente no preço. Se você não colocar nenhum litro de gasolina, você não paga nada. Se você coloca 1 litro, você paga 5, e assim vai 10, e assim vai 15, certo? Ou seja,
para cada vez que você vai aumentar em uma unidade o litro, você aumenta o preço a ser pago em R$ 5. Então, você consegue escrever uma relação de y para x ou de x para y, né? Onde o y é a minha variável resposta e o x é a minha variável que responde à resposta. Então, tem y igual a 5x, certo? De outra forma, o x não depende do y, mas o y depende do x. Ou seja, o y é uma variável que depende do x. Ou seja, o x é variável independente. Então, sabendo disso, nós podemos escrever a forma funcional de uma função, né, como y igual a f de x. Ou seja, a variável y, ela é uma variável que depende do x. Ou seja, depende do que está acontecendo com o x que o y ele surge, ou ele é criado, ou ele é transformado, ou ele é produzido. Ou seja, cada x que você tem dentro de uma determinada regra, transformando esse x nessa regra, você obtém o y. É essa a ideia. Então, nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, em termos de matemática, o x é o meu domínio e o y é a minha imagem. Mas o que é domínio e o que é imagem? Domínio são os valores onde o x está sendo atuante para que obtenha o y. Tá? Mas o y, o que ele é nesse caso? Nada mais é, né, o y não, a imagem. O que ele é? A resposta dos valores de x. Certo? Só que o conjunto onde o y se encontra não necessariamente é a imagem. O conjunto onde o y se encontra é um conjunto mais amplo chamado contradomínio. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo? Tudo bem? Agora, alguma dúvida? Dúvidas? Perguntas? Por enquanto, Ok. Sussa. Tá? Precisam saber o que é domínio, o que é imagem, o que é contradomínio. Mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Tá? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Outra coisa. Vamos entender as funções por meio de conjuntos. Deixa eu só partir de uma anotação de um livro que eu estava lendo um pouquinho, para deixar mais bonitinho para vocês. Estava lendo um livrinho de matemática, enquanto eu estava preparando essa aula. Um livrinho que eu estou usando lá no ensino fundamental. Vou usar as notações desse livrinho, porque esse livrinho é muito bom. Pelo menos vocês vão entender por que ele é bom. Deixa eu usar as notações desse livro. São notações bem legais, tá? Vamos explorar um pouco a ideia de função. Vamos explorar um pouco a ideia de função. Qual é a relação entre a medida do comprimento de lado do quadrado e seu perímetro? E a medida do perímetro? Será que é uma função? Essa aqui é uma pergunta bem bacana. Os senhores sabem, o quadrado é um quadrilátero que tem os 4 lados de mesma medida, ou seja, os lados são iguais. Então, estou fazendo um quadradinho aqui, de lado 3, estou fazendo um quadrado de lado 3 quadradinhos, certo? Não ficou tão bom, mas suponha que é um quadrado. E o lado, né? Lado é a medida
de um polígono do quadrado, de uma forma do polígono do quadrado. Agora, o que é perímetro? O que é perímetro mesmo? A soma das medidas de todos os lados? Isso, a soma, pode ser, a soma das medidas de todos os lados. Perfeito. Agora, se aqui mede L, não sei, aqui mede 3, mas pode medir L, porque nós vamos chamar de L. Então, se eu somo, né, o perímetro, L mais L mais L mais L, eu tenho 4L, certo? Aí eu pergunto, se o L vale 1, o perímetro vale 4. Se o L vale 2, o perímetro vale 8. E assim vai. Pergunta. Para cada L, né, que eu dou, vou subindo de 1 em 1, eu vou repetir o valor do perímetro? Não. Não. Mudar. Isso, nunca vai ser igual. Quando nunca esse número é igual, essa relação é uma função, tá? Essa é a ideia. Então, vamos pensar em forma gráfica, tá? Por que eu coloquei essa informação antes, para você entender a forma gráfica? Porque podemos representar funções por meio de gráficos. É a forma mais eficiente de representar a função, tá? Só um pouquinho que meu quadro está carregando. Então, olha só. Olha só. Novamente, ó. Olha só. Vou colocar aqui no cantinho. Lado, perímetro. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai, tá? E aqui, ó. 4, 8, 12. Opa, 0, né? Desculpa. 0. Vamos começar no 1, tá? Esquece do 0. 1, 4, 8, 12, 16, 20, 24, assim vai. Tá bom? Eu posso representar graficamente uma função de tal maneira que, se eu sei o que é um plano cartesiano, e eu acho que eu falei para vocês o que é um plano cartesiano, eu acho que sim, não lembro, muitas aulas na minha vida. Se eu tenho isso, eu vou colocar mais baixo, só para vocês entenderem o que o professor quer falar. Ó. Então, eu posso criar uma relação que se chama função a partir, né, dessa tabelinha que eu fiz. Geralmente, no eixo o eixo horizontal, que é a abscissas, é o x. É a minha variável dependente, onde estão os valores do domínio da função. Tá? Entretanto, eu vou fazer uma parametrização. Senhoras e senhores, parametrização nada mais é que você fazer uma substituição ou fazer uma realização de troca de variáveis aonde você cria novos, né, parâmetros. Então, aqui de x para L e de y para P. Então, aqui está meu contradomínio. Então, por exemplo, todos os valores que estão aqui podem ser meu contradomínio, se eu definir. Só que a imagem não necessariamente vai ser os valores do contradomínio. Por quê? Quando x é 0, né, eu não defini. Mas quando x é 1, o y é 4. Quando x é 2, o y é 8. Quando x é 3, aqui é 8, tá? Quando x é 3, o y é 12. Então, essa relação, para cada x que eu dou, tem apenas um único y, então tornando-se uma função. Uma função muito característica. Uma função que é uma linha reta e inclinada, que nós vamos ver posteriormente, que isso é uma função do primeiro grau. Tá? Mais especificamente, é uma função do tipo linear, porque sai do zero. Tá? Então, olha aqui. Essa função, f de x, tá? Eu multiplico f de x, não. F de L, por que L? Porque eu estou usando o lado do quadrado, 4 vezes L. Senhoras e senhores, por que aqui eu vou ter um grande
né, uma grande análise em termos de domínio e imagem, porque eu tenho que definir os intervalos onde estão atuando, onde está atuando o x da função. Então, olha só, como definir somente os positivos, onde eu estou riscando em vermelho, são os valores que eu vou atribuir, minto, comecei no 1, né? Então, são os valores que eu vou atribuir para o x para aplicar, dada a regra, encontrar os valores de y. Tá? Dada a regra, encontrar os valores de y. Onde se espelha no eixo y, aqui é a minha imagem. Tá? Aqui é a minha imagem. Mais especificamente, a imagem, se eu for trabalhar de forma bem rigorosa, o domínio são apenas os pontinhos amarelos, ó. E a imagem é apenas os pontinhos amarelos aqui em cima do eixo vertical. Vamos generalizar para um intervalo contínuo. Então, eu tenho o domínio aqui, ó, que começa no 1, vai até infinito. E a imagem eu tenho aqui do 4 até infinito. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo? Perfeito? Sossegado? Você pode explicar um pouquinho de novo sobre essa parte de domínio e imagem que eu não peguei ainda direito? Tá. Vamos fazer um outro exemplo, pode ser? Pode ser. Então tá. Vamos fazer, ó, depois eu faço em gráfico, tá? Vamos pensar domínio e imagem no que tange a conjuntos, explicando funções através de conjuntos. Explicando funções por meio de conjuntos. Depois eu volto para gráfico. Bem, vamos pensar no seguinte. Vamos pensar assim, ó. Vamos pensar no conjunto A com os valores 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E o B com os valores 0, 4, 8, 12, 16, 20, 25 e 30. Beleza? Vamos pensar nesses aqui. Tá. Vamos pensar, então, em criar uma relação, uma função. É assim, ó. O x pertence a A e o y pertence a B. Tá? Tudo bem? Então, a função é y(f) de x. Então, eu vou desenhar o A aqui, bonitinho. Conjuntinho A. Deixa eu colocar o A à esquerda aqui. E o B está aqui. Tá bom? Os elementos de A... Deixa eu só fazer outra... Só escrever assim, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar bem feinho aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? E os elementos de B? Agora vai ficar piorzinho. Ó. 0, 4, 8, 12, 16, 20. Não coube. Não coube. Deixa eu só fazer umas bolinhas mais bonitinhas. Peraí. Deixa eu aumentar aqui rapidinho, assim, ó. B, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 25 e 30. Beleza? Então, olha só. Vamos
criar uma regrinha fácil para ver se cola. Ó, vamos criar uma regrinha do tipo o y é igual a, aqui nesse caso, 4x. Pronto. Então, dado o valor de x pertencente a A, eu tenho que comprar o y pertencente a B, tal que o elemento de B aqui é 4 vezes maior que o x. Então, o 0 é o 0, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 3 é 12, 4 vezes 4 é 16, 4 vezes 5 é 20, beleza? Então tá. Quem é domínio, quem é contradomínio, quem é imagem? Domínio são os elementos que estão no A. Então aqui está os elementos do domínio da F, certo? Então domínio nesse caso é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Domínio é aquilo que você dá, né, que você dá nome para X. É os elementos que você usa para transformar em Y. É essa a ideia. A imagem é onde chega as flechinhas. Onde chega as flechinhas, ó. 0, 4, 8, 12, 16 e 20. Essa aqui é a imagem. Certo? Onde chega as flechinhas. E quem é o contradomínio? Contradomínio são todos os elementos definidos em B. Certo? São todos os y pertencentes a B. Nesse caso, contradomínio não é igual à imagem. Não é igual à imagem. Pensando graficamente, então, como eu faço para definir essas informações? Como eu faço para definir essas informações? Suponha que eu vou, então, escrever de forma contínua, ou seja, uma medida de intervalo. Olha só. Então, transformar lá de 0 a 5 num intervalo fechado, tá? Que começa no 0 e termina no 5. Pensando graficamente, tá? Lembrando que esse eixo aqui é o y, esse eixo aqui é o x. Geralmente no x está os valores do domínio, geralmente no y estão os valores da imagem, também do contradomínio. Então, vamos pegar aquele exemplo, vamos expandir para um intervalo contínuo. Começa no 0, termina no 5. Beleza? E o B, lá começava no 0 e termina no 30. Então, olha só. Vou pintar de pretinho no intervalo que começa no 0 e vai até o 5 aqui, ó. Aqui está situado o domínio da função, tá? Em azulzinho, vou pintar o intervalo que começa no 0 e vai até o 30. Aqui está meu contradomínio da função. Entretanto, a regra, né, a função é f de x igual a 4x. Tá? Naquele caso discreto lá, o valor final é quando, né, eu substituo 5 na função, 5 vezes 4 vai dar 20. Certo? 5 vezes 4 vai dar 20. Ou seja, vamos supor que o 20 está aqui, ó. Feio. Aqui, ó, 20. Vou passar uma reta aqui. Tá vendo? E em vermelho, em cima do azul, vai estar a imagem. Vai estar a imagem. Opa, não, deixa eu só ativar a canetinha. Vai estar a imagem, ó. Em vermelho, aqui está a imagem da função. O que sobrou de azul para cima são valores de y que não são utilizados para descrever o fenômeno que está sendo explicado por essa função, que são valores do contradomínio. Tá? O domínio é aquele x que está atuando na função, o pretinho. Tá? Em vermelhinho, são os resultados associados ao x que você substituiu, de 0 a 5. Tá? Então, esse vermelhinho aqui é a imagem da função.
Esse pretinho aqui é o domínio. E a imagem mais o azulzinho, tá? A imagem mais o azulzinho aqui, ó. Deixa eu fazer de outra cor, já usei tantas cores aqui, mas esse compiladinho aqui chama contradomínio da função. Nesse caso, a imagem é diferente do contradomínio. Mais especificamente, a imagem está contida, tá, no contradomínio da função. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo. Então, deixa eu pensar no seguinte. Já ouviu falar da máquina de dobrar? Não de drobar, não, de dobrar, né? Eu ia falar drobar. Já ouviu falar da máquina de dobrar? Algum professor de matemática do ensino médio explicou a máquina de dobrar para vocês? É simples. Assim, ó. A máquina de dobrar é bem simples. Vamos supor que isso aqui é uma máquina, ó. Certo? Então, aqui tem a entrada. E aqui tem a saída. E aqui é dobrar o número. Beleza? Eu quero... Isso aqui é um desafio, tá? Desafio. A primeira é fácil. Escrever uma função. Para a máquina de dobrar. Isso aqui é teta. Agora, o segundo que eu quero que vocês pensem. Certo? Eu quero que vocês escrevam um algoritmo. Escreva um algoritmo, pseudocódigo. Escreva. Pseudocódigo. O que é pseudocódigo, professor? É uma linguagem simples, não é uma linguagem de programação, é uma linguagem simples que você especifica passo a passo do que você está fazendo. Tá? Um algoritmo pseudocódigo para o que mesmo? Obtenção dos números que saem da máquina. Galera, é fácil, tá? Eu quero que vocês pensem em uma forma de escrever um algoritmo. Primeiro é a função, não tem muito segredo. Dobrar o número. Como é a função que dobra o número? Vocês têm que ter pelo menos uma ideia de como escrever essa função. Agora o algoritmo vai fazer parte de uma estratégia de escrever mesmo, tá? E que vocês possam explorar o caráter mais qualitativo das funções, tá? Tranquilo? Vocês conseguem fazer isso aí tranquilamente, o item 2? Não é fácil. O 2 é... Você pode até procurar na internet, mas tem, assim, eu quero que vocês escrevam na mão de vocês, eu quero que vocês pensem um pouquinho, com carinho. É nada que o Google não possa ajudar, o YouTube. Não, mas é fácil, é assim, ó, vou dar uma dica. Ó, um aluno do 9º ano ele fez bonitinho, ó, vou dar uma dica do que ele fez. Comece declarando, deixa eu pegar o exercício dele. Comece declarando a situação de montagem de um fluxograma. Todo fluxograma tem um início e tem um fim, então começa com o início. Aí você começa, o primeiro passo é nomeie X como o valor da entrada. Pronto, já dei a dica. Nomeie o X como o valor da entrada. Esse é o primeiro passo. Aí tem mais 2 ou 3 passos só. Entendeu? O último passo é o fim. Pronto. Aí tem mais 2 passos que você vai ter que pensar.
Então, assim, escrever o algoritmo. Nada de, oh, minha nossa, que coisa difícil. Não, mas eu quero que vocês montem alguma coisa mais bonitinha, tá? Já dei a dica. Então, o primeiro passo é o início. Segundo passo, nomeie ou declare X como uma variável de entrada, e aí vai. Tá bom? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, então. Galera, em termos de aula, eu acho que por hoje tá bom. Tá? Por hoje tá bom, porque se eu for expandir mais isso aqui, eu não vou parar. Tá? Eu não vou parar. Então, por hoje tá bom. Amanhã, o que eu posso fazer amanhã? Eu posso trazer exercícios para vocês e a gente resolver exercício. Pode ser? Por mim, Pode ser, professor. Fechou, então. Amanhã eu trago exercício e nós resolvemos o exercício de introdução às funções. Galera, então pensa nesse desafio. Esse desafio é bacana, tá? Você encontra esses desafios mais algoritmizáveis para vocês, porque acho que é mais interessante do que apenas resolver exercício. Então tá. Valeu, obrigado. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom. tá, professor? Professor. Oh.